Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 293º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo, até porque estou oficialmente de férias, ok? Oficialmente de férias do trabalho. Ok, do trabalho, porque este podcast não para. Este podcast vai continuar, caralho. Vai continuar no mês de agosto para ter uma queda nas audiências, como é costume. Mas não importa, caralho, porque nem que seja só uma pessoa a ouvir. Se eu salvar a vida a uma pessoa, está tudo bem. Estou a brincar, meu. Estou a brincar. Se for só uma pessoa a ouvir, eu desisto. Ok? Mas pronto. Estou oficialmente de férias, é verdade. Acabou hoje às 2h30, tipo, foi uma semana tensa para caralho, meu. Foi uma semana tensa para caralho, com bué tensão até ao dia de ontem, a ver se tudo o que era para sair de encomendas se seria feito, e pá, e foi, ok, por isso, hoje já foi mais tranquilo, por isso, entramos de férias tranquilíssimos, ok, tranquilíssimos, mais tranquilos do que estes dois jovens que estão agora a andar à porrada. Ai não, estão a praticar judo, ok? Estão a praticar judo aqui no canto da minha visão, do meu campo de visão, enquanto estou a gravar o podcast. Mas, pá, o que é que se passou esta semana, meu? Esta semana, ou seja, no sábado passado, foi dia de rock no Rio Febras, meu. Terceira edição. Eu comecei a ir no ano passado, por causa de toda a polémica. Caralho, tem de ir. No ano passado já tinha gostado da organização, e este ano aquilo cresceu bastante. Não sei se terá crescido mais, não me cabe a mim dizer. No tempo em que estivemos lá, sentimos-nos confortáveis. Acho que ninguém se sentiu desconfortável do nosso grupo, porque fui eu, senhora engenheira, José Lopes, Miguel Silva e a sua mais que tudo. E então, imaginem, nós chegámos por fases. Ok, nós chegámos por fases. Eu e a senhora engenheira desbravámos aquilo. Depois chegou José Lopes e depois chegou o Mikes da Silva, mais a sua companheira. E então, imaginem, eu e a senhora engenheira chegámos às 5 e qualquer coisa, acho eu. Aquilo começava às 4. Nós estacionámos perto da igreja de Briteiros, porque achávamos que já não dava para ir para mais perto e achávamos que a entrada seria onde foi no ano anterior. E aí vem a primeira reclamação. Porquê? Porque eu acho que, imaginem, o marketing do festival, as redes do festival e tudo, para a dimensão que o festival tem, estavam muito fortes, foram incríveis, menos na véspera e no dia do festival. Isto porquê? Porque não tinha horários. Os horários era preciso ver tipo no JN, é que tinha lá os horários. Acho que não tinha uma localização exata, não tinha tipo um mapa do recinto, estás a ver? Não tinha esse tipo de cenas que estávamos habituados a ver noutros festivais. Claro que aqui não dá bem para criticar, porquê? Porque primeiro não pagas, segundo é tudo trabalho voluntário. Eu tive um amigo meu, que também é colega de trabalho, que esteve na cozinha, ok? Porque pediram-lhe para ir fazer bifanas e o gajo foi, ok? Não pôde aproveitar o festival, para contribuir para uma causa maior. Por isso, não dá bem para criticar, ok? Lá está, um dia que se paga bilhete, aí já dá para criticar. Tendo sempre noção do preço do bilhete, ok? Agora, o que é que se passou? Tipo, houve assim algum tempo nas filas para tirar as senhas, mas nada por aí além. Tipo, para a dimensão que o festival tem, acho que não foi nada por aí além. E tipo, como estávamos num grupo de amigos, acho que foi bué tranquilo, imaginem. Eu e a senhora engenheira, sabendo disso, fomos logo para a fila das senhas. Mal chegámos, tipo, vamos aproveitar agora que está quase vazio, porque senão depois será pior. E depois também incentivamos os nossos colegas de aventura a fazer o mesmo mal chegassem. Que era para ver se depois poderíamos aproveitar os concertos da melhor forma. E então, nós assistimos ao concerto dos Mustang. Quando chegámos, estavam a acabar o Sala 7, por isso não posso comentar. Depois assistimos ao concerto dos Mustang, que a maior curiosidade acerca desta banda é que todas as músicas tinham nomes de países. E agora podemos ver aqui no Spotify, se tiverem aqui músicas no Spotify. No Spotify só tem um single. Mas pronto, todas as músicas tinham nomes de países, tipo, tinha uma que era sobre a Índia, tinha outra que era sobre a Espanha e o caralho, por isso foi ok, nada de extraordinário. Depois, entretanto, chegou o José Lopes, fomos amassar comida e depois vimos Zebra Libra, que o ponto de destaque era o facto de ter dois gajos em tronco nu em cima do palco. Acho que foi essa a parte que a senhora engenheira gostou mais. E depois, entretanto, chegou o Miguel Silva,
recebi uma bomba, recebi uma notícia que foi uma bomba que me explodiu assim nas mãos e fomos acompanhá-los então à fila das senhas e depois eles foram jantar e fomos ver o concerto dos Imploding Stars, que como eu estava a comentar com o José Lopes, eles são uma espécie de Explosions in the Sky, de marca branca. Que pá, lá está. Eu até gostei do concerto, acho que até tem potencial, só que lá está. Voltámos mais uma vez à música instrumental, estás a ver? E então várias pessoas com curso superior tinham sono, pá. Começaram a ganhar sono e depois caímos então na ladainha do preciso de um docinho. E então, pá, como não havia docinhos dentro do recinto, porque dentro do recinto só havia bifanas vegan, pão com chouriço e croquetes. Sempre a dar aquela picardia com o irmão mais velho Rock in Rio. E então, pá, saímos do recinto e aqui acontece uma coisa que define o caráter de José Lopes. Porque a ele aconteceu-lhe uma coisa que é bastante comum acontecer-lhe, que é encontrar dinheiro na rua. Só que lá está. Eu sou do tempo em que Zé Lopes encontrava dinheiro na rua e dividia. Ok? Tipo, caralho, isto vai ser para gastar em panás, como aconteceu na N2. Hoje em dia, Zé Lopes, pá, não sei se é a fama do podcast que lhe sobe à cabeça, não sei se é a parceria com a RTP1, não sei o que é, mas não é que o gajo encontra 10 euros na rua, meu, e não paga um gelado ao pessoal, meu. É uma filha da putice, meu, uma filha da putice. Tipo, estávamos ali, num ambiente de família quase, estávamos ali numa comunidade, um bocado tristes, a precisar assim de um docinho que nos acalmasse a alma. E pá, uma das pessoas encontra dinheiro na rua e não divide, meu. Não divide. E depois usa a desculpa. Pensei que não chegava. E tipo, foda-se, meu. Ninguém tem culpa que tu não saibas fazer uma soma básica, meu. Chegava, caralho. Chegava, que eu depois tomei e chegava, caralho. Ao menos tentavas, chegavas lá e está aqui. E a senhora dizia, não chega. E tu, então peço desculpa, então paga só o meu. Tipo, não gostava nada. Mas pronto, pá, não ficámos para os concertos de Legendary Tiger Man e de Subways, que pessoas que ouvem este podcast e que trabalham comigo viram e que gostaram. Ok, gostaram e recomendaram e disseram que foi fixe. E lá está, pá, acerca do festival. Com The Subways, acho que juntou 12 mil pessoas. Agora, também soube a notícia de que, com o dinheiro angariado, já obtiveram metade do necessário para comprar o terreno para fazer o lar de idosos da Casa do Povo de Briteiros, que foi quase 50 mil euros. Por isso, nice. E também se soube que provavelmente para o ano tencionam que o festival se realize em 2 dias. O que pode ser interessante, até porque se o festival se realizar no mesmo sítio deste ano, eles têm lá espaço suficiente para se quiserem fazer uma zona de campismo ou assim qualquer cena, estás a ver? Porque senão lá está. Se não tiverem campismo será difícil, porque para estacionar e tudo é complicado e para receber ali tanta gente é complicado. Mas pá, nós podemos estar a assistir ao nascimento de um festival de alguma envergadura, porque 12 mil pessoas já não é qualquer festinha, é metade de um Paredes de Coura. Por isso, sei lá, eu fiquei surpreendido com The Subways e Tiger Man, ok? Quando foram anunciados não, é impossível. Fiquei surpreendido e pá, se eles conseguiram isso, podem conseguir muito mais cenas, ok? Tendo em conta que foi um sucesso, porque tiveram mais gente do que aquela que esperavam. E tipo, acho que ninguém reclamou assim muito e aquilo cresceu. A única cena que se pode reclamar é tipo o pó, estás a ver? Mas isso é tal cena, são pequenas coisas que talvez dê para melhorar com a experiência, estás a ver? Se bem que lá está, à frente tinham o cuidado de ter assim tapetes e tudo para não levantar tanto pó. Por isso, pá, nota-se que, apesar do amadorismo da organização, estás a ver? Porque ninguém é especialista a organizar festivais, nota-se que há um certo cuidado. E há, assim, apontamentos de que, olha, isto é fixe ter, estás a ver? Por isso, para o ano, só se não pudesse, não estarei lá. Assim como o pessoal parece-me ser uma cena fixe, até porque é aqui perto de casa, é relativamente perto. E acho que foi uma tarde bem passada. Por isso recomendo. E se encontrarem dinheiro no chão, pá, dividam com os vossos amigos. Acho que fica bem. Mas depois, pá, isto foi no sábado. Na segunda, eu, senhora engenheira José Lopes e a produção do seu podcast fomos a Paredes de Coura para montar a tenda. Fomos a Paredes de Coura para montar a tenda. E eu pensei que estávamos a ir mais cedo do que no ano passado.
mas não, fomos mais ou menos pela mesma altura no ano passado, acho que fomos mais cedo uns dias, e pá, ficámos exatamente no mesmo sítio do ano passado, que já será o terceiro ano que nós montámos ali a tenda. Em 2022 ficou um bocado mais para a direita, ok? Em 2023 nós optámos pelo cantinho e fomos felizes no cantinho, por isso este ano repetimos o cantinho. Ok? Mas então fomos, pá, íamos 4 pessoas, lá está, muito mais fácil, porquê? Para montar a tenda, 2 pessoas são suficientes, mas para montar os toldos e isso, as 4 são necessárias. Então pá, desta vez não fomos preguiçosos, montámos os toldos, ok? Se chover, que não é se, é vai chover, por isso temos alguma proteção para não nos cair chuva diretamente na cara. E então, foi uma experiência interessante. Eu sujei-me todo. Depois, José Lopes ainda teve aquela fase de seduzir uma senhora com 2 garrafas de vinho, mas provavelmente ele contará mais no seu episódio do podcast. Mais uma senhora do grupo Couratos, que lá está, pá, eu estou lá só para... recebi uma notificação, deixa de desligar por uma semana. Pá, peço desculpa, mas tipo, não dá para ver 600 mensagens por dia. Ok, esqueçam lá isso, não dá, é impossível. E então, depois de no ano passado eu ter perguntado a 2 miúdos se os conhecia de algum lado, e depois ter percebido que eles faziam parte do grupo, desta vez acho que reagi melhor à senhora, ok? Pelo menos tirei uma foto com ela, que não é mau todo. Mas então lá conseguimos montar a tenda, estamos aptos, agora começa o pré-treino, ok? Para entrarmos no clima de Paredes de Coura. E se calhar até posso já falar dos horários, que eu tinha os horários aqui para mais tarde, mas se calhar até posso falar dos horários, porque acabaram de sair os horários para o Vodafone Paredes de Coura 2024. E pá, é uma filha da putice, mas pronto, tem um ponto positivo. E então qual é que é a vantagem, que eu nem estava a pensar nisso? É que com estes horários, em princípio deve dar para ver os concertos todos sem haver concertos em simultâneo. Quase que deve dar para fazer isso, ok? As portas abrem às 5, por isso a essa hora estaremos dentro do recinto, praticamente. Mas então depois os concertos começam todos os dias às 5h30. No Palco Yorn, e depois, vão até sei lá que horas. Mas imaginem, assim dará para ver 12 concertos por dia, porque não há aqui nenhum concerto em simultâneo. Isso é uma coisa a que Paredes de Coura nos habituou, mas então, mas tipo, imaginem, a grande surpresa para mim é o André 3000 será às 21h30, surpreende-me. Depois também me surpreende Slow J à 1h50, ok? E sprints às 2h50, Imaginem esta sequência. Nós temos Gilsons às 7h55, isto no dia 15 de agosto. Às 19h55, Gilsons. Depois, às 20h50, Wednesday. Depois, às 21h50, Slater Kinney. 22h50, Los Bichos. 23h50, L'Imperatrice. Meia-noite e 50, Proto Mártir, 1h50 Slow J e 2h50 Sprints. Tipo, eu queria bué ficar para Sprints. Se vai haver capacidade, pá, não sei. É assim, pá, este é daqueles dias que podemos ir para o recinto mais tarde. Porquê? Porque às 18h10 é quadra. E eu recuso-me a ver quadra. Recuso-me por causa da sua atitude em Instagram. Mas pronto. Depois, no dia 16 de agosto... Pá, para mim o dia 16 de agosto começa às 21h30 quase. Começa às 21h30 com Cat Power, porque no Velvag, não sei, pá, eu não aceito que se tragam versões de outras músicas em Bossa Nova para um festival, não aceito isso. Mas pronto, temos Cat Power às 21h30, Benjamin às 22h40, Girl in Red às 23h40, Beach Fossils à meia-noite e 55, Idols à 1h55, por isso será o fim do mundo, e Medu Mokhtar às 3h05. Tipo, estamos a brincar, Medu Mokhtar às 3h05. Tipo, há estas pequenas cenas que eu não entendo. Tipo, imaginem, se fosse eu, também não sei como é que são agendas, por isso eu estou só a falar, ok? Mas tipo, imaginem, eu, o Branco, podia na boa substituir o Medu Mokhtar. Estás a ver? Branco não é uma cena para ouvir no fim do dia, Ao início do dia acho assim um bocado estranho. Eu subia no Velvaga ou metia tipo os Conferência Inferno no palco principal, não sei. Mas pronto. E no último dia, começámos com Walter Lobo. Depois temos Hooray for the Riff Raff, Paul Held, Baxter Jury, Hotline TNT,
Pá, eu quero ver. Temos Slow Dive, que também tem tudo para ser incrível, aliás, 21h25, por isso uma boa hora. Depois temos Steel Corners, The Jesus and Mary Chain, Super Chunk, Fountains DC, Destroy Boys e Molinex com GPU Panic. Pá, vai ser muito tenso. Vamos ter de ver aqui bem o horário da refeição, ok? Vamos ter de planear, mas isto lá está. Isto é aquela ciência que até ao festival vamos alinhavar, ok? Vamos votar e vamos ver quem é que nós podemos abdicar. Pá, será ali entre as 7 e 8. Por isso há aqui concertos que correm risco de vida. Mas pá, lá está. Vendo pelo ponto de vista de, ok, assim dá para aproveitar o maior número de concertos, é fixe. Ok, isso é fixe. Mas lá está. Mais uma vez teremos de seguir a ideologia de José Lopes e saber dosear. Ok, saber dosear. Depois, acho que também podemos falar do Festival Sol à Vila, que acho que ainda não tinha falado, que serão aqui os nomes. E então temos, no dia 11, que será na caixa de música, We Know a Place, Girls 96, Nocivo e Hugo. Aqui não conheço ninguém. No dia 12 de agosto, Marquise, tipo, incrível, Marquise. É um bom começo neste festival. Tipo, daqui, se continuarem assim, daqui a pouco podem ir para o palco secundário. Depois, Scuro Fechado, que também, pá, imaginem, este é aquele nome que eu já tive a oportunidade de ver e acho que nunca vi ao vivo, por isso pode ser aqui. E Boca de Sino Club. E depois, dia 13 de agosto, que costuma ser sempre o dia antes do festival, costuma ser o dia mais forte no Sol à Vila. Há 2 anos tivemos José Pinhal Post-Mortem Experience. O ano passado tivemos Quinta Puncada. Por isso, recomendo. E este ano temos 800 Gondomar, que eu vi uma vez ao vivo e foi bué da fixe. Entretanto, eles lançaram um álbum novo que tem tudo para ser incrível ao vivo. Classe Crua, às 11h30 e à meia-noite e 30, Peter Castro. Por isso, 800 Gondomar, Marquise, Classe Crua e Scuro Fechado tem tudo para ser bons nomes neste Sol à Vila. Por isso, vamos começar aí o estágio, ok? Os atletas para os Jogos Olímpicos começam a pinar em camas de cartão, ok? Para tentarem depois habituarem-se à sua estadia na Vila Olímpica. Nós, vamos ter de começar aí a mamar panaches e a adormecer às 3 da manhã e o caralho, e acordar às 8 com o pessoal a berrar. Tipo, vamos assim fazendo esse treino, que é para depois nem sentirmos assim muita diferença durante os dias do festival. Mas depois, voltando então para a montagem da tenda, depois acabámos o dia a jantar em Ponte de Lima. Não me lembro do nome do restaurante, mas estava bué da bom. Estava aquele tempinho bom que, assustou-me um bocado ao início do dia, porque estava a chover. E eu, a sério que vamos para Paredes de Cor a chover, Mas não, foi só aquela chuva para lavar o carro, ok? Para lavar o carro depois das areias da África. E então foi um dia bem passado. Foi um dia intenso. Ok, foi um dia intenso. Acho que essa é a palavra que pode definir esse dia. Mas pronto, indo agora então dar aquele salto, aquele triplo salto encarpado, com dupla pirueta e mais não sei o que à retaguarda, e indo então para os Jogos Olímpicos, já está a ocorrer polémica nos Jogos Olímpicos. Ok, já está a ocorrer polémica. Está a ocorrer polémica porque foda-se. Gustavo Ribeiro, caralho, nem chegas à final, Ainda bem que eu não vi a prova, ainda bem. Estou a brincar, não é essa a polémica. E então, houve polémica, porquê? Porque no boxe feminino, a italiana Angela Carini desistiu do combate ao fim de 46 segundos com a Iman Khelif, que é da Argélia. E então, começou a surgir a polémica, começaram a dizer, são tão feministas e não se importam de ver um homem a bater uma mulher. E então, eu fui investigar. Ok? Entretanto, saiu até uma cena do Polígrafo, uma publicação do Polígrafo para esclarecer todas as dúvidas, porque lá está, a Rita Matias aproveitou-se logo disto. Tipo, já não bastou a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, que estavam a recriar os deuses do Olimpo, os deuses gregos, e então, achavam que estavam a recriar a última ceia. E então, com esta, também foi a mesma cena. É um gajo a bater uma mulher. É uma mulher trans. E tipo, não. É só uma mulher, pode ter níveis de testosterona mais altos, mas isso quem nunca. E então, pensando nisso, eu imaginei se o que definisse o nosso género fosse só esta medição de nível de testosterona. Estás a ver? Do tipo, agora precisas de fazer qualquer coisa? Espera aí, primeiro vamos ver os seus níveis de testosterona. Porque
porque se estiverem muito altos não pode realizar esta tarefa. Estás a ver? Porque é bué da bizarro, porque imaginem, sei lá, para uma cena bué da banal. Claro que lutar boxe nos Jogos Olímpicos não é banal, mas tipo, será que é só isso que te pode dizer se tu podes participar ou não? É bué da estranho, porque imaginem, então tinha de haver para todos os desportos, tinha de haver tipo um tempo médio. Imaginem, na natação, o Michael Phelps, ei não, tu és bué da rápido, não podes, ok, peço desculpa, ou andas mais devagar, ou então não podes. Bolt, não dá pá, não dá, estás bué da rápido, meu, assim nem há competição. Sendo que esta argelina participou nos Jogos Olímpicos de Tóquio e, surpresa, 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 não ganhou nenhuma medalha, ok? Não ganhou nenhuma medalha. Por isso, pá. Ela simplesmente deu 2 chocos bem dados, ok? E a atleta italiana que podia usar essa cena de mas ela é meio gás. Não, pá. Não usou isso. Quem usou foi a Giorgia Meloni. Que surpresa, surpresa, surpresa. É uma primeira-ministra de extrema-direita, claro que ia usar isso, pá. Claro que ia usar isso. Mas pronto, para acabar com a polémica, a atleta italiana, aqui numa notícia da BBC, diz que sente que deve pedir desculpas à Argelina porque quando saiu não a cumprimentou e que se encontrar novamente que a irá abraçar. Por isso, pá, acho que que deveria ser suficiente para acabar com a polémica. E lá está, pá, se vamos decidir quem é que pode participar só por causa de um teste de testosterona, estamos fodidos, pá. Estamos fodidos porque imaginem, eu conheço uma mulher da terra da minha mãe que, pá, como direi, ela tem barba, ok? E continua a ser mulher. E provavelmente também não poderia lutar contra outras pessoas porque os seus testes de testosterona estão muito altos, estás a ver? Mas imaginem que para qualquer cena da vossa vida, antes de fazerem era preciso submeterem a um teste destes, do tipo, ok, queres ir à casa de banho das mulheres? Ok, vais primeiro fazer aqui um teste de testosterona a ver se podes entrar ou não, estás a ver? Esse tipo de cenas seria bué da estranho. E tipo, sei lá, meu, há doenças que podem fazer produzir mais testosterona e tudo, e acho que não é por aí que deixas de ser menos mulher. Mas, pá, lá está. Como temos neste mundo extrema-direita burra, que só quer assim um bocadinho para começar logo a chegar fogo, lá está, é o suficiente. Mas olha, acho que isso era uma boa ideia. À porta de cada WC público metiam uma senhora para recolher, sei lá, saliva, porque recolher urina seria estranho, mas pronto, com uma cotonete, recolhia saliva e via-se se os níveis de testosterona estavam suficientemente baixos para poder entrar. Se estivessem altos, pá, casa de banho dos homens. Olhem, acho que isso sim, acho que isso é uma medida que deve ser tomada para proteger as nossas mulheres, caralho. Mas o outro apontamento, pá, ginástica artística. Ontem só vi um bocado da final All Around, que deu a vitória a Simone Biles e que deixou a Rebeca Andrade em segundo lugar. E pá, são 2 atletas incríveis. Isto porquê? Porque a Simone Biles tinha tudo para ganhar nos Jogos Olímpicos de Tóquio e, ok, desistiu porque saúde mental em primeiro lugar e agora volta. O que é sempre incrível, que é tipo, ok, fazes uma pausa na tua carreira, sendo que, primeiro, na ginástica tens um tempo de duração da carreira bué da curto para estares no auge, ok? É muito difícil ganhar 2 medalhas em 2 Jogos Olímpicos diferentes. Acho que só 11 atletas é que conseguem isso e a Simone Biles consegue isso num intervalo de 8 anos. Ou seja, ganha no Rio de Janeiro, em 2016, não vai a Tóquio, em 2021, e volta a ganhar em Paris 2024. Ou seja, incrível. E a Rebeca Andrade ganhou a medalha de prata em Tóquio, volta a repetir a prata em Paris com a melhor nota da carreira, sendo que neste intervalo de tempo, teve tipo 3 lesões do caralho no joelho, no mesmo joelho. E também por isso foi a última vez que ela se apresentou neste All Around, ok? Porque ela disse que isso que lhe custa muito, principalmente nos membros inferiores, que é preciso muito sacrifício. E então, e então nunca mais competirá. Mas entretanto, amanhã a final do salto feminino, depois da manhã as barras assimétricas e no dia 5, segunda-feira, trave de equilíbrio feminino
e solo. Por isso, pá, ela ainda está, acho que ela ainda está nisso tudo. E é sempre bom quando um atleta sabe quando parar, ok? Imaginem, não sei se a Simone Biles se ainda irá aos próximos Jogos Olímpicos. Ela tem 27, estaria com 31. Bué difícil ainda estar no auge, mas lá está. Se calhar já se achava que era bué difícil ela continuar no auge com 27 e acho que foi a melhor atuação dela, por isso é mesmo uma atleta ímpar. E sei lá, e é disto que se faz os Jogos Olímpicos, ok? É desta superação. E é por isto que eu gosto de ver. Mas depois, pá, antes de ir às recomendações culturais, houve eleições na Venezuela, ok? Houve eleições na Venezuela. E como eu sou chamado comunista para ir por 2 ou 3 pessoas, pá, eu tenho de comentar. Tenho de comentar, porque lá está, pá, porque quando há o bingo do comunismo, há Cuba, há Coreia do Norte, há a China e há a Venezuela. Ok? E se dizes estes quatro nomes, pá, já podes gritar bingo porque ganhaste no bingo comunista. E então, pá, é bué de engraçado, e tipo, aqui este engraçado lá está, de fora. Mas é bué engraçado ver o percurso da Venezuela ao longo dos anos. Porquê? Porque o que é que nós nos lembramos de algum tempo da Venezuela? De Hugo Chávez, bué de amigo do governo de José Sócrates, em que Sócrates lhe queria vender Magalhães e o caralho, e nós comprávamos petróleo da Venezuela e tudo, e de repente, Chávez morre e a Venezuela entra numa crise louca. E ao longo desta semana eu tenho visto análises interessantes, e lá está, e se calhar a opinião com quem eu concordo mais é do Daniel Oliveira, não surpreende, em que ele diz que há países que parece que são, como é que ele chamou? Que vivem num regime de neocolonialismo extrativista, acho que é assim que se chama, em que tipo, imagina, tens um produto, países mais ricos investem para te tirar esse produto, ou seja, petróleo, seja pedras preciosas, seja ouro, seja o que for, ok? E tu recebes uma pequena quantia disso, estás a ver? E tipo, e a Venezuela não precisava de estar nesta crise porque tem só as maiores reservas de petróleo do mundo, ok? Por isso, se tens as maiores reservas de petróleo do mundo e se estás num mundo que precisa de petróleo, não tens por que estar em crise. Mas lá está, mas depois nesta equação também entram as sanções dos Estados Unidos, que podem destruir qualquer economia. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu com a Huawei, que era uma das 3 maiores marcas de telemóveis no mundo, e quando sofreu sanções dos Estados Unidos praticamente desapareceu do mercado internacional. É bué difícil tu comprares hoje um Huawei, porque não podes ter a Play Store. É Play Store, a loja da Google, pronto. Não podes ter cena da Google, tens de fazer umas máfias quaisquer para teres o Android e isso. E então, pá, temos Maduro. Temos Maduro que era só um camionista, sucedeu a Hugo Chávez como camionista, quer dizer, sucedeu a Hugo Chávez como camionista, não, como presidente da Venezuela, ele sendo camionista, e até teve momentos caricatos em que usava o Chávez para ganhar votos, tipo, eu falei com o Chávez através de um periquito, assim, numa das primeiras falas dele foi assim qualquer cena, tipo, eu recebo conselhos do Chávez através de um periquito, estás a ver, assim meio louco, mas que mergulhou a Venezuela numa crise do caralho, e agora está agarrado ao poder. E é bué da bizarro, porque imaginem, a América Latina é dos poucos sítios em que eu ainda tenho esperança que haja uma mudança. Porquê? Porque há sempre a opção de esquerda, ok? Temos o caso do Brasil, temos agora o caso da Colômbia, temos o caso do Chile, ok? Que têm governos de esquerda. E como são países em vias de desenvolvimento, entre aspas, e têm, como direi, muito potencial, dá sempre aquela esperança de que, ok, vai começar aqui esta grande mudança mundial. Por vezes até funciona minimamente, como aconteceu nos primeiros governos do Lula da Silva, no Brasil. Outras vezes é complicado, como está a acontecer no Chile, que basicamente ainda tem a Constituição do Pinochet, que é sempre interessante. Tu acabas com uma ditadura, mas continuas a usar a Constituição desse ditador. Era a mesma cena que a nossa Constituição ter sido escrita pelo Salazar.
Seria interessante. E depois tens o caso da Colômbia, que também é difícil, porque é o primeiro governo de esquerda de sempre, acho eu, na Colômbia. E então tem sempre assim algumas tensões. E depois, tens os casos de Cuba e Venezuela. Para mim, Cuba é interessante porque Cuba é tipo a aldeia gaulesa nas BDs do Asterix. Estás a ver? Porque era improvável aquele país continuar a existir. Porque é impossível tu seres uma ilha no meio do Atlântico, teres as maiores sanções de sempre aplicadas pela maior economia do mundo e mesmo assim sobreviveres. E a que custo continua a existir? E depois tens a Venezuela, que tinha tudo para dar certo. Ok, tinha tudo para dar certo porque lá está. Enquanto que Cuba é só uma ilha no meio do Atlântico, Venezuela não, Venezuela é um país, faz fronteira com grandes países, tem potencial e tem, lá está, o ouro negro. E mesmo assim não dá certo. E quando tu tens isso tudo e mesmo assim não dá certo, claro que o povo quer mudança. E lá está. As sondagens davam todas a vitória da oposição, mas por algum motivo ganhou Maduro, novamente, com 51%. E estes 51% é bué da manhoso, porque é ganhámos com a maioria absoluta. Mas também não muita, que é para não parecer mal. Estás a ver? É bué da estranho. E o povo está na rua a protestar, e bem, e vamos ver o que vai sair daqui. Lá está, mais uma vez, os grandes países da América do Sul é que acho que terão capacidade de influenciar o rumo do país, porque Brasil, Chile e Colômbia, se não demonstrarem apoio, já nem conto a Argentina, que a Argentina, claro que não vai demonstrar com um Milei, que além dele ser louco, alinha-se com tudo menos com a suposta esquerda, que é Maduro, que custa muito definir aquilo como esquerda. Mas Lula, Boric e o Petro, se eles não demonstrarem apoio, como parece que estão a fazer ultimamente, pelo menos o Brasil já exigiu que só reconhece os resultados se tiver um mapa eleitoral e souber quantos votos em cada região teve cada um dos candidatos. Se isso acontecer, pode ser que, sei lá, o exército, que segundo o xadrez verbal é quem realmente manda na Venezuela porque controla o petróleo e controla grandes empresas, talvez aí deixe de apoiar o regime. E toda a gente sabe o que acontece a um regime que tem como grande bastião o exército, quando esse exército deixa de apoiar. Toda a gente sabe o que é que acontece e acontece mudança. Por isso, vamos ver o que é que vai acontecer. Lá está. É um bocado triste um país que antes era um sítio para onde portugueses iam para ganhar dinheiro chegar àquela situação. Ok, é um bocado triste. E é um bocado triste, isso acho que é o mais triste, que é um país com 28 milhões de habitantes ter quase 8 milhões de refugiados. Isso também é um bocado triste, porque era a mesma cena que Portugal ter, sei lá, para aí 3 milhões de refugiados noutros países. Isso quer dizer alguma coisa. Mas vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começámos mais uma vez com um podcast e começámos com um Nerdcast 943, Deadpool e Wolverine. Vamos nessa, porra! E é verdade. Eu também fui ver o filme ao cinema, por isso vai ser uma das recomendações, o filme Deadpool e Wolverine. E imaginem, Wolverine é provavelmente o meu super-herói favorito, a par do Spider-Man. Porquê, Porque são dois que eu me lembro de ver desde sempre, desde os desenhos animados, estás a ver? X-Men eu adorava ver e Spider-Man a mesma cena. E ok, agora a moda é Avengers e o caralho, Capitão América e Homem de Ferro, mas quem tem mais ou menos a minha idade tinha de ser viciado nos X-Men, que era o que passava de manhã aos fins de semana e o caralho, e então sempre tive um carinho especial pelo Wolverine. E depois, com os filmes dos X-Men, isso manteve-se. E a forma como o Wolverine acabou no cinema, com o Logan, parecia-me uma forma perfeita, ok? E era aquela sensação de, ok, não podemos mexer nisto.
Porque estamos quase a mexer em Jesus, estamos quase a mexer num Deus, ok? Não podemos mexer nele. Mas tipo, a forma como este filme pega no fim do Logan, pá, é incrível. É incrível, ok? E agora o Nerdcast está incrível. Acabei de o ouvir agora, porque esta parte eu estou a gravar no sábado, porque na sexta-feira não deu para gravar tudo. Mas tipo, a forma como eles curtiram do filme representou-me totalmente, por isso recomendo. Mas então, indo para o filme que eu vi no Braga Park na sexta-feira passada, não ontem, mas há uma semana, que mais uma vez estava a sala esgotada, ok? Eu tive de comprar o bilhete com alguma antecedência porque havia poucos lugares livres, mas então eu fui e tipo, é um filme em que tu começas a rir desde o primeiro segundo até ao fim. Tipo, tem piada atrás de piada, ritmo de piada incrível, ok? Adorei. Já muita gente está a dizer que é o filme que veio salvar a Marvel e tipo, eu não sou um super fã da Marvel, ok? Vi um ou outro filme, não os vi todos, não sou esse psicopata, mas tipo, a forma como eles estão a cagar para tudo é incrível. É incrível. E tipo, havia aquele receio de quando a Disney comprou a Fox de que filmes assim mais agressivos, mais violentos, tipo Deadpool, fossem alterados, mas tipo, a Marvel chegou a um ponto em que aceitam tudo e então basicamente entregaram ao Ryan Reynolds e disseram, faz isto, caralho. E depois há bué de regressos de personagens míticos da Marvel, outros nem tanto. Temos tipo Wesley Snipes como Blade, que é incrível. Depois temos outros que não são assim tão marcantes. E temos, pá, a X-23. E tipo, a Daphne Keane, que é a atriz que interpreta a X-23, primeiro, ela cresceu, ok? Ela está uma mulher e tipo, quando ela dá no filme do Logan, ela é uma criança, E ela hoje em dia tem 19 anos. Por isso isto foi quase um growing à distância. Porque eu via a crescer à distância. Porque eu via no Logan e de repente ela aparece e eu, não é a mesma pessoa. E depois, ok, é a mesma pessoa. Mas ela também está muito forte no filme e tipo, adorei tudo, recomendo para quem viu os 2 Deadpool anteriores, ok? Este está incrível e tipo, pela primeira vez vemos o Wolverine com o seu fato dos X-Men dos desenhos animados e só por isso já vale a pena. Mas tipo, todas as referências, tem lá uma parte, logo no início do filme, em que aparece o esqueleto do Logan e ele diz assim para a câmara, sabiam que o corpo humano tem 382 ossos, ou lá quantos é que são? E ele, mais um quando eu estou a ver a Gossip Girl. Isto porquê? Porque a protagonista da série Gossip Girl é a Blake Lively, que é a esposa dele e é também a Lady Pool que aparece. Tipo, o Paul Mullen do Wrexham é o Deadpool com a bandeira do país de Gales. O Matthew McConaughey é o Deadpool cowboy. Tipo, bué participações especiais, bué inesperadas. Tipo, tens o Gambit que está há anos à espera de um filme e ele goza com isso até de uma forma um bocado constrangedora, porque é tipo, coitado deste miúdo, ele só queria um filme dele e não vai acontecer. Está incrível. É um filme que se está a cagar para o multiverso, até porque a Marvel se devia estar a cagar, porque não está a resultar. E pá, recomendo muito. Não sei se vai salvar a Marvel, mas pelo menos é mais um filme do Deadpool incrível. E só por isso já vale a pena. Depois, na música, pá, tenho aqui 4 álbuns, ok? Todos estrangeiros. Alguns estão na Pitchfork. Começamos então com o primeiro, da banda Font, e o álbum chama-se Strange Burden. E a Pitchfork diz o seguinte: a estreia do quinteto de Austin funde pós-punk sombrio, aged jazz e disco distorcido num som único, oblíquo e atrevido. Pá, eu gostei. E vai estar aí a tocar a música que abre o álbum The Golden Calf. Depois vamos para outro álbum de estreia da banda Robber com o álbum Wild Guess. E a Pitchfork diz o seguinte: o álbum de estreia do quarteto de indie rock de Vermont
coloca paisagens de sonho arejadas contra realidades cruas, brincando no tumulto da incerteza. E pá, também gostei. Ok. Também achei interessante. E é bom ver que há aí bandas sempre a aparecer, o que é sempre positivo. E vai estar aí a tocar a música Sea or War. E depois, o terceiro álbum é o álbum da banda Wind, com o álbum Vertigo. E a Pitchfork diz o seguinte: o quarteto de Los Angeles reinventa o seu som no seu sexto álbum, com base nas improvisações cósmicas do pós-rock apresentadas pela primeira vez no concerto ao vivo de 2022, Spiders in the Rain. E pá, gostei. Ok, gostei. Nenhum destes é o melhor álbum do ano. Não. E então vai estar aí a tocar a música Smile. E para terminar, e para homenagear os Imploding Stars, que foram a banda que tocou no Rock no Rio Febras, que era só de música instrumental, e para homenagear Toy, autor da música Olhos de Água, na novela homónima da TVI, Fabiano do Nascimento e Daniel Santiago lançaram o álbum Olhos de Água. Esta é uma dupla que já lançou outros álbuns, como o álbum The Room, que também é de 2024. Ai não, ok, peço desculpa, enganei-me. O álbum The Room é só do Fabiano do Nascimento, não é com o Daniel Santiago. Mas pronto, então parece que este Fabiano do Nascimento procura sempre alguém para fazer uma dupla. Aqui na Pitchfork tem algo sobre ele para saber que instrumento é que ele toca, senão é mais difícil. Ok, deixem cá ver. Ok, ele é guitarrista brasileiro. Por isso deve escolher outro músico para fazer estas parcerias. Mas então, gostei muito e vai estar aí a tocar a música Pétalas de Aru. E pá, é isto. Estamos aí de férias. Estamos aí com uma depressão depois de ontem não termos conseguido arranjar estacionamento, mas isso será um tema para o próximo episódio. Estamos aí depois do fim da prova de ciclismo nos Jogos Olímpicos, em que Rui Costa está a ser entrevistado para a RTP. E é isso. Aproveitem as férias, quem não tiver, boa sorte, ok? E já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.